No sudoeste da península, no atual território português entre o Algarve e o Alentejo, estende-se uma serrania ondulante, entrecortada aqui e além por alguns cursos de água, que imprimem uma identidade a este território. Região de fronteiras entre o interior e o litoral, entre a planície e a serra, entre o oceano e o Mediterrâneo. É, pois, nas serranias do Mu e Caldeirão e territórios envolventes que encontramos um dos maiores mistérios da arqueologia, a mais antiga escrita peninsular, a escrita do Sudoeste. Mais do que um processo de gravação e de comunicação, estamos perante um fenómeno de aculturação que se transformou numa afirmação civilizacional. Uma escrita de influência fenícia tão semelhante à nossa e tão diferente, que permitiu o perpetuar da memória e que nos revela hoje uma visão do passado e de homens e mulheres que aqui viveram e morreram. Mas que povos escreviam estes caracteres ainda hoje indecifráveis? Como eram estes homens e mulheres que habitaram este território há cerca de 2500 anos? Como viviam e morriam? Como sobreviviam? Como evoluíram? São estas e outras perguntas que vamos tentar responder através de uma viagem ao passado, onde a arqueologia é a máquina do tempo e nós, os seus viajantes. Vida e morte na Idade do Ferro. Se os nossos antepassados viveram como nós queremos, a sua vivência aliada a uma enorme tenacidade, força, resistência e inovação permitiu que se escrevesse um fantástico episódio da história da humanidade no sudoeste da Península Ibérica. Este povo era inteligente, possuía as mesmas vontades, desejos, sentimentos e até geneticamente e biologicamente eram iguais a nós. Neste território alentejano, o homem de então baseava o seu modo de vida numa agricultura apoiada no cultivo de cereais, como o trigo e o centeio, e na pastorícia, dominando a terra e a paisagem, criando riqueza, estruturando-se territorialmente e socialmente. Na época, estávamos perante uma região mais úmida que se caracterizava por uma paisagem de bosque mediterrâneo, com densas matas de azinheiro e sobreiro, e se praticava a recoleção silvícola, constituindo um excelente território de caça, onde predominavam os veados, javalis, coelhos e perdizes. Em vales de declive suave, juntos a férteis várzeas perto das linhas d'água, situavam-se os povoados, muito semelhantes aos ainda existentes na atualidade, compostos pela zona habitacional e complementados por pequenas hortas. Estes núcleos habitacionais eram constituídos por casas retangulares construídas com a matéria-prima local. Utilizavam pedra nas fundações, enquanto nas paredes recorria-se à terra ou à pedra. Para as coberturas de uma só água usavam-se materiais perecíveis, como colmo e pavimentos argilosos para o chão. Lareiras nas divisões principais aqueciam as casas e possibilitam refeições quentes. Aqui vivia-se em família, o núcleo central da sociedade. Nestas comunidades, os laços de sangue eram importantes e socialmente fortalecidos, tanto nos atos de sobrevivência como na morte. Outro aspecto relevante são as relações de poder entre povoados, nos quais os núcleos habitacionais de maior dimensão coordenariam os restantes e respectivo território, como acontece em Fernão Vaz, Ourique, Neves Corvo, Castro Verde e Monte Beirão, Almodóvar, aos quais chegavam as influências e os contactos com povoados do litoral algarvio, do Guadiana e do Sado. É nesta progressiva ocupação do território, na intensificação da exploração simultânea dos recursos naturais e da extração e transformação de minerais, como o cobre, que ocorrem significativas mudanças culturais, das quais se destacam a arquitetura de base retangular, o aparecimento da escrita, as manifestações religiosas e o aumento das trocas comerciais.
Estas mudanças atestam uma reorganização das estruturas sociais e de poder, bem como testemunham a alteração dos costumes comunitários através de uma vasta gama de atributos de riqueza e ostentação. Nas serranias do Mu e do Caldeirão e nas bacias dos principais rios da região, com destaque para o Sado e para o Mira, outro vestígio arquitetónico marca o horizonte: os túmulos. Geralmente localizados perto dos povoados, encontramos nesta região o maior conjunto de necrópoles da Idade do Ferro conhecidas em Portugal. Os primeiros monumentos funerários da Idade do Ferro, constituídos por estruturas circulares com molduras retangulares ao centro, como podemos ver em Mouriços, Almodóvar. Mais tarde, estas construções evoluem para outras formas, como é o exemplo da necrópole do Tavilhão de formato retangular, ou no caso da do Monte Atafona, quadrangular, com uma abertura lateral. As sepulturas representavam lugares em honra dos antepassados, e a sua construção é prova de uma complexa sociedade organizada e estruturada, onde as elites possuem um papel de destaque. As necrópoles, na sua maioria agrupamentos de túmulos semelhantes ou de diferentes tipologias, eram recobertas por pequenos montículos artificiais, tumuli, de pedra e terra. No seu interior, as fossas, câmaras e molduras albergavam os enterramentos, inumações, ou em fases mais recentes, as urnas com as cinzas da cremação. Em ambos os casos seriam acompanhados por objetos cerâmicos, facas e lanças em ferro, objetos de adorno e vestuário em bronze, prata e ouro, conjuntos de contas de colar de pasta vítrea, oculadas ou unicolores, entre outros, e que ainda acompanhados de algum tipo de alimento ritual. Atualmente sabemos que nem todos os indivíduos eram enterrados nestes sepulcros, apenas destinados a albergar os importantes do grupo. Este método ou ação representa uma distinção social destas comunidades, para além de ser atualmente o seu maior testemunho na paisagem da região. Muitas vezes é nestes contextos funerários que surgem as estelas gravadas com a escrita do Sudoeste, comprovando assim também o seu caráter distintivo e simbólico. Tal como hoje, naquela época, as terras de Almodóvar eram ricas em matéria-prima, o que estimulou as trocas comerciais e culturais com outros povos do Mediterrâneo, que estão bem evidenciadas pelos artefactos arqueológicos encontrados. A cerâmica dá-nos conta da crescente armazenagem dos excedentes agrícolas necessária a uma população em crescimento. Mas estas terras iriam começar a experimentar uma profunda transformação social e económica com a mágica mutação do minério. Através da metalurgia, a mais alta tecnologia da época, o homem criou um conjunto de tecnologias e artefactos que potenciaram a sua produtividade agrícola e de subsistência, mas também de ostentação e destruição. A extração do minério e os saberes metalúrgicos passaram a ser uma fonte de poder e de prestígio, na posse de alguns. As relações com os fenícios e gregos deram a conhecer novas técnicas produtivas, novas produções agrícolas e novos artefactos. Com esta revolução que surge pelos contactos com o exterior, chegaram novas vivências e estes povos assimilaram novas ideias, necessidades e ritos. A escrita surge como influência ou aculturação neste processo, mas veio preencher uma lacuna organizacional, pois a certa altura da evolução da sociedade surge a necessidade de regular e registar. Pela primeira vez, é a palavra e a imagem escrita que surgem como veículo e forma que o homem recorre para transmitir e registar a sua mensagem. Esta grafia é mais do que uma forma de comunicação. É a vontade do indivíduo na transformação. É uma mudança onde a maturidade cultural do homem aproveita as influências e a sapiência externa para se inscrever conscientemente na paisagem. A escrita é a melhor forma de contarmos histórias. Histórias do tempo, da terra
e do homem.